Hoje é 4 de novembro e, por incrível que pareça, existem patriotas ainda acampados na frente de quartéis, batendo continência para pneus, urrando diante do que seriam containers de fuzis chegando em quartéis. Um negócio bizarro, bizarro. Passados já 5 dias da eleição, a normalidade democrática brasileira estabelecida, mas existe uma parcela do povo brasileiro que nós precisamos reconhecer. São fascistas. Não esqueçam que o Brasil já produziu um fascismo tupiniquim, que passou para a história conhecido como o integralismo. E o integralismo, ele teve a capacidade de se imiscuir em certas instituições judiciárias, né? Entre nós advogados. Então, não se brinca com essas coisas. Quando tu vê determinadas pessoas, por exemplo, o vídeo que viralizou do cara grudado no para-brisa de um caminhão, um cara com seus 30 e poucos anos, sabe, tentando parar a democracia. Isso é apavorante em certa medida. Quando tu ouve determinados áudios onde eles orientam a que idosos e crianças sejam levados para as avenidas, para as estradas federais, para bloqueá-las, porque isso intimidaria as forças policiais, de pensar várias vezes sobre isso. Quando tu vê um cara com uma bandeira do Brasil marchar a passo de ganso na frente de um quartel aqui em Porto Alegre, é de apavorar. Quando tu vê um cara, um tal de CAC, lá em Minas Gerais, passar pela frente de uma casa onde as pessoas estavam comemorando a vitória de Lula e o cara encher de tiro e matar 2, uma criança inclusive, e depois a polícia vai na casa do cara, o cara tinha um arsenal. Essas coisas devem nos fazer pensar, nós não podemos naturalizar isto que está acontecendo. As pessoas reunidas no entorno de um pneu de caminhão cantando o hino nacional. É um negócio assim, doente, doente. E quando a coisa parte para a doença, sabem que não há controle, não se tem ideia do que pode acontecer. Mas este é o Brasil, que durante 4 anos teve consigo um presidente da República que emulou o ódio, que trabalhou a política a partir de uma categoria que um italiano conceituou como necropolítica, onde a estética da violência e da eliminação do adversário, que para eles não são adversários, são inimigos, e eles dizem que são inimigos comunistas, né, é a tônica. Eu acredito que o Bolsonaro terminou. Eu acredito que o Bolsonaro vai para a cadeia, eu não tenho dúvida disso. Eu tenho esta convicção. Por isso, ele agora, como sempre fez, se acovardou. Saiu do Alvorada e foi correndo no Palácio do Planalto para cumprimentar o Alckmin. Fez aquela fala vagabunda e saiu correndo para o Supremo Tribunal Federal para dizer que acabou. Mas quando vai para a mídia pedir que desbloqueiem as estradas, e isso porque setores econômicos que o apoiaram estavam tendo prejuízos enormes, ele mantém o incentivo a estas manifestações que são criminosas. Por que são criminosas? Porque estão capituladas, regradas no Código Penal brasileiro. Quem pede golpe é criminoso. Agora, o Estado brasileiro tem que tomar uma atitude. Ou não deixa passar este tipo de coisa, não deixa naturalizar este tipo de coisa, ou logo ali na frente nós teremos situações bem mais delicadas. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o bolsonarismo, ele plantou sementes, e elas estão aí na rua para ver.
situações rigorosamente doentias. Algumas chegam a ser cômicas, mas quando a condição do cômico nasce da doença, do fanatismo, nós precisamos nos preocupar com isso. E isso vai continuar. Grupos de pessoas fazendo saudações nazistas em Santa Catarina. E um certo Ministério Público vem e diz que não. Eles cantavam o hino nacional, levantavam e estendiam as mãos, como Hitler fazia, para dar energia ao hino. Quando agentes do Ministério Público procedem desta maneira, como Aras tem feito na Procuradoria-Geral da República, vocês esperam qual o resultado? É importante que nós possamos olhar para estas coisas com um único sentido. Não permitir que isso seja naturalizado. Não permitir que alunos criem, aspas, fundação anti-PT em escolas de gente rica. E aí partam para a discriminação de negros ou de todos aqueles que não estão na sua linha de compreensão sobre o que seja o mundo. Aliás, estas pessoas veem um mundo que não é o nosso, mas para elas é o mundo real. Então, gente, nós precisamos tomar cuidado, especialmente quando temos a disposição de construir uma civilização de paz. Nós precisamos reunificar o Brasil, reunificar as famílias, os grupos de amigos, terminar com esta política do ódio que alimenta a gente, que sei lá que sentido dá para suas vidas. Mas o importante é ir falando, é ir observando e ir conversando com as pessoas que votaram no Bolsonaro, mas que realmente não são iguais a esses que estão na rua. Eles só não gostam do Lula, só. Vamos conversar.